Alô, amigos e amigas, nesta próxima quarta-feira iremos comemorar 530 anos do aparecimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é conhecido por vários nomes. Um deles é Gaura Avatara, o Avatara Dourado. Então esse vídeo vai ser dedicado a ele porque acredito que muitos que nos acompanham não têm tanto conhecimento sobre essa grande personalidade. E para tentar ser o mais didático possível, eu vou dividir um vídeo em 3 partes. Primeiro, quem é ele? Sobre a personalidade dele, que figura divina e transcendental ele é. Segundo, qual é a sua missão? O que ele veio fazer na Terra? E terceiro, quais são seus ensinamentos mais íntimos e mais confidenciais, ok? Então vamos lá. Então vamos falar quem é Chaitanya Mahaprabhu. A resposta imediata é que ele é uma manifestação divina do próprio Krishna. Obviamente, hoje em dia, muitas pessoas já ouviram falar de Krishna, alguns acreditam que ele é uma personalidade histórica interessante, foi um rei, foi um príncipe e até participou da batalha de Kurukshetra, mas na verdade os Vedas descrevem assim insistentemente que Krishna é Purushottama, a suprema personalidade de Deus, a pessoa original, a fonte de tudo. Então, Chaitanya Mahaprabhu é uma encarnação, um avatara de Krishna, que veio com um propósito muito específico. Na verdade, na Bhagavad Gita, Krishna diz, no capítulo 4, que de tempos em tempos ele vem à Terra. Isso acontece quando ele percebe que o Dharma, a verdadeira espiritualidade, decaiu. E o resultado é que o mundo fica sobrecarregado de uma atmosfera ateísta, de descrença, e isso tem uma consequência muito desastrosa. Então, nesse momento, ele vem à Terra para resgatar a espiritualidade. Então, o que acontece? Krishna veio à Terra há 5.000 anos e, entre várias atividades sobre-humanas, ele deixou registrado um diálogo entre ele e o discípulo Arjuna, o guerreiro. O diálogo, vocês sabem, se chama Bhagavad Gita, e ali está todo o conhecimento necessário para a gente praticar a vida espiritual de uma forma objetiva. Mas, apesar de ele ter deixado todas essas diretrizes, foi muito difícil as pessoas entenderem, praticarem e seguirem como realmente os ensinamentos são, porque a era de Kali já havia tomado o planeta e as pessoas tiveram realmente muita dificuldade em compreender e aplicar esses ensinamentos. Então Krishna achou por bem voltar à Terra. Depois de 5.000 anos, então ele voltou, como eu já disse no início, há 530 anos, como Chaitanya Mahaprabhu, e dessa vez ele não veio apenas para ensinar com palavras, ele veio mostrar na prática como se segue os ensinamentos que ele apresentou na Bhagavad Gita. Então Chaitanya Mahaprabhu, na verdade, é Krishna, porém ele está disfarçado de um devoto dele mesmo. Também, por isso ele é chamado de Bhakta Rupa. Rupa é a forma e Bhakta de um devoto. Ele veio como um devoto dele mesmo, mostrando esse êxtase de praticar serviço, de se entregar a Deus e dedicar sua vida à missão de espalhar a consciência de Deus ao mundo. Qual é a sua missão? Primeiro, como Chaitanya já veio em plena era de Kali, ou seja, as pessoas estão numa condição psicológica muito desfavorável. É muito difícil para nós praticarmos uma meditação que exija uma concentração mental muito grande, um grande desapego, renúncia, não somos muito disciplinados, não temos uma memória muito grande. Então tudo isso são qualidades importantes para se praticar a meditação e para se ter uma vida espiritual saudável. Mas considerando a condição da era atual, Krishna mudou um pouquinho a sua proposta, ou seja, no final do Bhagavad Gita, 5.000 anos, ele disse: abandone tudo, abandone todas as ocupações, qualquer outro tipo de ocupação e se entregue a mim, se dedique a Bhakti, ao caminho da devoção. Se você fizer isso, então eu vou fazer a minha parte, eu vou salvá-lo, vou libertá-lo de todo o seu karma, não há por que temer.
Só que as pessoas não conseguiram, como eu já disse, então ele inverteu, falou, não, eu me rendo a vocês, eu vou purificar vocês, eu vou qualificar vocês e depois vocês se entregam. Então, como ele vai nos qualificar, como ele vai nos purificar? Ele potencializou o processo do cantar dos santos nomes dele mesmo. Ou seja, o cantar de mantras sempre foi um item importante, independentemente da era, quando se praticava meditação, ou sacrifícios, ou adoração nos templos, o cantar era um item importante, mas não era exatamente o processo específico. Nessa era atual, o cantar se tornou o processo específico, chamado Yuga Dharma. Dharma, já sabemos, a espiritualidade, Yoga era, devido à condição psicológica que a gente está, o mais fácil é simplesmente recitar o santo nome, é cantar os mantras, especificamente o mantra Hare Krishna. Uma coisa curiosa na vida de Chaitanya é que muitos dos seus discípulos deixaram um legado escritural, deixaram para a gente uma quantidade muito volumosa de literatura devocional, muito profunda, mas ele pessoalmente não escreveu livros, ele deixou registrado apenas 8 poemas, 8 versos, muito belos, que passaram a se chamar Sikshastaka. Astaka é 8, Siksha, instruções. No primeiro verso, ele fala da limpeza do coração, Chittadharpana Marjana, que o cantar o Sankirtana, que é o canto congregacional, não o canto individual. Na verdade, ele criou um movimento no qual a associação é muito importante. Todo mundo junto ali cantando, todo mundo discutindo filosofia, todo mundo compartilhando os ensinamentos. Isso é Sankirtana, né? O canto congregacional e a descrição profunda e ampla sobre a vida espiritual. Então ele disse, Chittadharpana Marjana, essa associação, esse canto, a discussão espiritual, Chittadharpana Marjana, ela limpa a mente, ela limpa o coração, e Bhava Mahadavagni Nirapana, e o fogo que mantém a nossa existência material, os desejos, né, a luxúria, a cobiça, esse fogo então é extinto e a pessoa sente aquela paz interior e sente muita facilidade de ter vida espiritual. Tanto é que ele, no final desse verso ele diz Anandam Buddhi Vardhanam Pratipadam, que a cada passo na vida espiritual, a pessoa mergulha no que é chamado de Ananda Ambuddhi, um oceano de prazer espiritual, um oceano de bem-aventurança, e esse ponto dele também é muito importante, porque sempre a alma busca prazer, e nessa era, infelizmente, a gente está muito confuso e acha que o prazer está nas coisas materiais, nós estamos viciados a buscar prazer, e a menos que a gente experimente um prazer espiritual, vai ser muito difícil recolher os sentidos e tirá-los, né, do perigo do contato com as coisas mundanas. E sabemos que todo o processo autêntico de yoga passa por isso. Você tem que recolher seus sentidos. Isso é chamado também de pratyahara. E você só vai recolher seus sentidos se você estiver experimentando um prazer interno. Então, o primeiro verso, ele toca nesse ponto da limpeza do coração, de você extinguir a paixão, o fogo do desejo e começar a saborear um prazer espiritual interno. Depois ele diz, Nanam Akaribahudanija Sarva Shakti, que Krishna é tão bondoso que ele tem infinitos nomes, e ele Nija Sarva Shakti, todos os nomes dele, ele investiu uma potência espiritual infinita, e qualquer pessoa que cantar esse santo nome poderá então ter uma associação direta com ele, porque em última análise, vida espiritual significa um caminho ou um processo que permita que a gente se conecte, se vincule novamente com Deus, né? Então esse vínculo também chamado de yoga, ou podemos também chamar de religião, no sentido puro da palavra, religare, esse vínculo nessa era ficou muitíssimo fácil através do cantar do mantra. E no terceiro verso ele diz, Trinada Pisa Nityana Taror Apisa Rejuna, que quem pode cantar? Quem sente esse ímpeto, né? Essa inclinação de cantar? Aquela pessoa que é mais humilde que uma folha de grama, aquela pessoa que é mais tolerante que uma árvore,
E a Manená Manadena, aquela pessoa que não está buscando por prestígio, por honra, pelo contrário, está interessada em dar prestígio, em ver as qualidades e apreciar os outros. E assim ele nos mostrou qual é a consciência ideal de um devoto, né? Além de você ser humilde, de você ser tolerante, de você apreciar as qualidades das outras pessoas, ele também diz no quarto verso, Nadhana, Najanan, Nasundarim, Kavitam, Vajagadisha, Kamaye. É uma oração muito bela. Ele diz, meu Senhor, Nadhana, eu não quero riqueza, Najana, eu não quero ter seguidores, na Sundarim, eu não quero belas mulheres, Kavitam, Va, eu também não quero ser honrado como um grande erudito, eu não quero nada disso, Mama, Jamani, Jamani, Share, Bhava, Tad Bhaktir. Eu posso nascer uma e outra vez, ou seja, nem a liberação e o desejo, mas de uma coisa eu não abro mão, Bhaktir. Que eu nasça uma e outra vez, mas que eu consiga e que eu possa servi-lo. Então isso é também uma instrução muito importante, né? Não estamos servindo a Deus por algum interesse material, estamos servindo pelo simples fato de que desenvolvemos essa relação amorosa com Ele e o amor e o serviço estão sempre juntos. Então não me interesso por riqueza, não me interesso por seguidores, não me interesso por gratificação dos sentidos, nem pela fama de ser um grande erudito, simplesmente eu me interesso por praticar serviço devocional amoroso, independentemente se for nesse mundo ou se for no mundo espiritual. Nem a liberação para mim é tão importante. O mais importante é manter-se servindo você. Essa é uma oração importante e um ensinamento também importante. No verso 5, ele diz, Ainanda Tanuja Kinkaram Patitamam Vishame Bhava Ambudo. Meu querido Senhor, agora eu caí nesse mundo que é Vishame, um mundo horrível, no sentido de que a cada vida você ganha um corpo, você assume uma nova personalidade, você tem que lutar para viver, para sobreviver. Não é o nosso mundo, não é compatível com a natureza da alma. Então ele diz, ó filho de Nanda Maharaj, Ainanda Tanuja Kinkaram, Kinkaram, eu sou o seu servo. A palavra Kinkara é interessante. Kin significa o quê? E Karam, eu devo fazer. É uma pergunta. Kinkaram, sou um servo. O que eu posso fazer? Embora eu seja um servo, eu saí da minha posição de servo amoroso, caí nesse mundo e oro, por favor, me resgate desse oceano de nascimentos e mortes e me situe como um dos átomos a teus pés de lótus. Essa é a humilde posição que um devoto almeja. Ele simplesmente quer estar conectado aos pés de Krishna como um servo humilde, não tem grandes pretensões. No verso seguinte, o verso 6, aí ele fala sobre o resultado do cantar do Mahamantra já no estágio avançado, quando ele diz Nayanan Galada Shrudharaya Vadanan Gadgada. Interessantíssimo, né? Ou seja, ele pergunta, ele demonstra ansiedade. Ó Krishna, quando os meus olhos se decorarão com lágrimas de amor, quando os pelos do meu corpo se arrepiarão, quando minha voz ficará embarcada pelo canto do santo nome, porque realmente, né, o efeito desse encontro com Deus através do cantar produz um êxtase muito elevado e o devoto não acha que ele já está nessa posição, o devoto sempre está na posição de orar e perguntar quando isso vai acontecer. Essa ansiedade espiritual, por incrível que pareça, não deixa de ser uma ansiedade, mas ela é espiritual e produz uma grande bem-aventurança e é o preço para a gente realmente obter esse estágio tão avançado de conhecimento. E no verso seguinte, no verso 7, ele diz, Dilgaitan Mishena Chakshusha Pravishaitan Shunyaitan Jagat Sarvam. Ó Govinda, esse mundo está vazio sem você. Eu sinto esse mundo vazio, o tempo não passa, nada faz sentido. E ele ora, Krishna, por favor, esteja comigo. Porque na verdade faz parte dos seus ensinamentos você buscar, você desenvolver esse sentimento de separação de Krishna chamado Viraha, essa saudade de Krishna, porque como falamos, o canto não é, o santo nome não é diferente de Krishna, é Krishna mesmo. E quando você está realmente sentindo a falta de Deus, você canta buscando esse encontro e o seu sentimento de saudade vai
proporcionar um canto transcendental maravilhoso, e ele conclui esses seus poemas, né? Esses 8 versos, dizendo: Aslishyava padavratam pinastumam adarshanam mamahatan karotuva. Muito belo, ele diz: não conheço ninguém além de Krishna, como meu Senhor, e Ele continuará sendo meu Senhor adorável, se Ele me abraçar, ou se Ele der as costas, se Ele der a misericórdia, ou se Ele me punir, não importa, Ele é meu Senhor adorável incondicionalmente, né? Isso é devoção pura, não estamos cantando o santo nome, ou servindo a Deus por interesse pessoal, temos confiança plena, e simplesmente queremos adorá-lo em qualquer circunstância, temos uma confiança absoluta que tudo que acontece na nossa vida, as facilidades, as dificuldades são bem-vindas, na verdade são exercícios para que a gente possa se purificar. Então, realmente, os ensinamentos do Chaitanya, básicos, diríamos assim, são esses. Ele dá a referência da consciência ideal de um devoto, e ele, na sua vida prática, ele iniciou um grande movimento, um movimento que reuniu milhares e milhões de pessoas. Ele viajou por toda a Índia em torno desses ensinamentos, em torno do canto, chamado também Kirtan, não é? As pessoas tomavam de tambores, aquele símbolo de mão, como a gente até hoje faz, e cantavam, e milhares de pessoas entravam nesse êxtase. E nosso mestre espiritual, num dos seus significados de um livro muito importante, ele diz que esse cantar não pertence a esse mundo material. Golokera Prema Dhana, esse cantar desceu de Goloka, Vrindavana, do mundo espiritual, e trouxe Prema, o amor espiritual, através de uma prática muito simples. Quem canta está, na verdade, se nutrindo de Prema e entrando nesse espírito transcendental que vai qualificá-lo a retornar ao mundo espiritual. Então falamos que Krishna veio disfarçado de um devoto dele mesmo, não é? E nos ensinou como praticar a vida espiritual, mas existia também um propósito íntimo, um propósito confidencial, um propósito pessoal, um interesse pessoal dele, que é entender como é um devoto, né? Ele está na posição de Deus. É uma posição interessante, mas a posição do devoto puro que saboreia Deus, que saboreia a sua relação com Deus, ele desconhecia isso, e ele ficou curioso de experimentar essa posição de um devoto, e ele também, analisando a sua devota mais avançada, que na verdade é a sua consorte pessoal, né, que era Radharani, a sua contrapartida feminina. Ninguém ama tanto Krishna, ninguém é tão consciente dele, então ele ficou curioso, querendo entender quão grande é o amor que Radharani sente por mim. Ele queria entender isso, ele também queria entender como ela me vê, da ótica dela, né? Assim, Radharani, amante suprema, como ela o enxerga. E finalmente ele também quis entender quanto prazer ela experimenta na posição que ela está. São 3 assim, considerações interessantes, né? Quão grande é o amor de Radharani, como ela vê Krishna na ótica dela, que é assim a amante suprema, e quanto prazer ela experimenta por amar a Krishna e ser amado também por ela. Então são 3 desejos íntimos que ele tinha, e que na posição de Chaitanya, na posição de um devoto, com o espírito de Radharani, ele pôde saborear. Por isso, ele é chamado de Gauranga, aquele que tem uma forma dourada, porque Radharani, um dos nomes dela é Gaurangi, ela tem o corpo dourado, e ele roubou o espírito, né? Ele roubou o amor que ela possui e trouxe com ele, e assim se transformou nesse grande devoto Chaitanya Mahaprabhu. Então é dito que Chaitanya, na verdade, é a combinação de Radha e Krishna. Ele é Krishna, mas com a consciência de Radharani, sentindo o amor de Radharani, saboreando a posição de Radharani, o que é muito transcendental e muito confidencial. Então eu termino esse vídeo convidando vocês, dizendo que vocês realmente devem aproveitar